Bem-vinda à nossa análise. A vida multicelular, ela depende de um controle finíssimo de crescimento. Hoje, no módulo 1, a gente explora as primeiras linhas de defesa do organismo, as adaptações celulares reversíveis. Vamos tentar entender como as nossas células, de uma forma bem inteligente, se ajustam a novos desafios. Pode ser um músculo em treinamento ou, sei lá, um órgão sob estresse. A nossa missão hoje é decifrar as 4 respostas adaptativas mais básicas. E vamos dividir em 2 estratégias bem claras, né? As que alteram o volume da célula e as que alteram o número. E a pergunta que vai guiar a gente aqui é fundamental. Qual é a distinção essencial entre essas adaptações? E, talvez mais importante, como é que elas garantem a sobrevivência da célula quando tudo ao redor muda de repente? Exato. Então vamos mergulhar nisso. Para começar, acho que vale a pena reforçar uma coisa. Essas adaptações são, na maioria das vezes, reversíveis. Não é um caminho sem volta. Com certeza. É a célula basicamente dizendo, ok, a situação mudou, preciso me ajustar para manter o equilíbrio. É o que a gente chama de homeostase, certo? Homeostase é a palavra-chave. Mas olha, é importante não pensar nela como um estado passivo, sabe? De calmaria. É um equilíbrio dinâmico. Exige energia, exige um controle constante. A célula está o tempo todo trabalhando para manter esse estado estável. Gosto dessa ideia de um equilíbrio ativo. Faz todo sentido. Se a gente usar uma analogia, é como se o nosso corpo fosse uma cidade inteligente. Boa. Se o trânsito aumenta numa avenida, que seria o estresse, a cidade não entra em colapso. Ela se adapta, né? Muda o tempo dos semáforos, abre uma faixa nova, cria desvios. As células fazem a mesmíssima coisa. E o problema começa quando esse gerenciamento falha. Isso. O que era uma solução vira um congestionamento, uma massa normal, ou até a perda de função de um bairro inteiro. E o que é fascinante é o centro de controle por trás disso. A proliferação e a especialização das células são governadas por um sistema integrado que é incrivelmente sofisticado. É uma rede de sinais químicos, de fatores de crescimento. E também de um conjunto de genes que atuam como aceleradores e freios. Os proto-oncogenes são os aceleradores, tipo impulsionando a divisão celular. Já os genes supressores de tumor são os freios, que mandam parar quando precisa. Então é como um carro com um acelerador potente e freios muito, muito precisos. O problema não é o carro em si, mas o que acontece quando o motorista, o sistema de controle, perde a mão desse equilíbrio. Desse balanço entre acelerar e frear. Exatamente. É aí que as desordens que a gente vai discutir começam a surgir. Precisamente. Uma falha nesse balanço é o ponto de partida para quase toda patologia celular. Certo. Se o estresse muda, a célula tem basicamente 2 alavancas para puxar. Ou ela muda de tamanho, alterando o volume, ou ela muda a quantidade de operários, alterando o número. Vamos começar pela do volume, que parece ser a mais intuitiva. A primeira opção, então, é escolher. A hipotrofia, ou, como é mais conhecida, a atrofia. Isso. É uma redução do tamanho e da função da célula. A lógica por trás disso é economia de energia, né? Pura sobrevivência. O exemplo mais clássico que todo mundo consegue visualizar é a atrofia muscular de um braço que ficou engessado por semanas. O músculo não foi usado, então as células pensam: para que gastar recursos mantendo essa estrutura toda? E aí, encolhem. Sim. E as fontes também citam outras causas, como má nutrição ou até a compressão de um tecido por um tumor, por exemplo. Mas o que é realmente interessante aqui é que a célula não murcha passivamente, né? Você estava falando sobre ser um processo ativo. Exato. A hipotrofia é um processo ativo e altamente regulado. A célula inicia um programa de reciclagem interna, chamado autofagia. Ela desmonta as próprias proteínas, as organelas danificadas ou desnecessárias e usa os componentes para se manter. Que incrível! É uma estratégia de sobrevivência brilhante. O raciocínio é: se os recursos são escassos ou o estímulo diminuiu, vou reduzir meus custos operacionais e reciclar o que eu tenho para aguentar até a situação melhorar. Uma faxina interna para economizar energia
É uma visão muito mais inteligente do que simplesmente encolher por falta de uso. Muito mais. E o que acontece quando a demanda é o oposto? Quando a célula precisa, na verdade, de mais força? Aí entramos na hipertrofia, o aumento do volume da célula. E olha, é importante frisar, a célula não se multiplica. Ela individualmente fica maior, mais robusta, mais forte, porque sintetiza mais componentes estruturais. Os exemplos positivos são bem claros, né? Como a musculatura de um atleta que levanta peso. Mais carga, mais força necessária, células maiores. As fontes também citam um exemplo interessante, a parede da bexiga urinária, que hipertrofia para conseguir vencer uma obstrução e expulsar a urina. É o corpo se adaptando a um desafio puramente mecânico. Exato. Mas essa adaptação, ela tem dois lados. Uma dualidade que é crucial. A hipertrofia pode ser fisiológica, benéfica, como no atleta, ou pode ser patológica. E é na patológica que a genialidade da adaptação começa a mostrar suas falhas. O caso do músculo do coração, o miocárdio, num paciente com hipertensão arterial crônica, é o exemplo perfeito disso. Pera, então o corpo tem uma resposta que a princípio é brilhante, fortalecer o músculo para lidar com a pressão alta, mas essa solução já vem com um defeito de projeto embutido? Como assim? Exatamente essa a questão. A pressão arterial elevada força o coração a bombear sangue com muito mais força. Todos os dias, o tempo todo. Como resposta, as células do miocárdio, os cardiomiócitos, hipertrofiam. Ficam enormes e mais fortes para dar conta do recado. No começo parece uma solução de engenharia fantástica. E o órgão se adapta à nova demanda. Mas existe um mas. Claro. Existe. E é o que as fontes descrevem como uma falha da engenharia tecidual. O problema é que o aumento massivo do tamanho das células musculares não é acompanhado por um aumento proporcional da rede de vasos sanguíneos que as nutrem, que as oxigenam. A angiogênese, que é a formação de novos vasos, é inadequada para suprir essas células gigantes. Ou seja, você constrói um arranha-céu, mas se esquece de instalar canos de água e fiação elétrica suficientes para todos os andares. A analogia perfeita. As células gigantes começam a ficar distantes demais dos seus capilares sanguíneos. Elas entram em isquemia, que é a falta de oxigênio e de nutrientes. Que desastre! E com o tempo, essa adaptação, que era para salvar o órgão, para manter o bombeamento, acaba levando à morte celular e, por fim, à insuficiência cardíaca. A solução se torna a causa do problema final. É quase como se a célula, no esforço para resolver um problema imediato, que é a necessidade de mais força, acabasse criando um problema fatal a longo prazo para o organismo inteiro. Uma espécie de egoísmo celular, sabe? Focado na sobrevivência individual, mas que compromete o todo. Essa ideia de egoísmo celular é um bom gancho, porque se aumentar o tamanho do trabalhador tem esses limites tão perigosos, qual é a outra estratégia do corpo? Contratar mais gente para o trabalho, mudar o número de células. Isso nos leva para outra categoria de adaptação. A primeira seria a diminuição do número de células, a hipoplasia. Exato. Um órgão hipoplástico é um órgão menor porque tem menos células. Um exemplo fisiológico, ou seja, normal, é a involução do timo. É um órgão do nosso sistema imune muito ativo na infância. E que depois da puberdade regride, encolhe naturalmente. Isso, porque o número de suas células diminui. Na hipoplasia, o resultado final é um órgão menor. Como a gente diferencia as duas coisas? Parece meio confuso. A distinção é sutil, mas ela é crucial. Está na história do órgão. Na hipoplasia, ou o órgão nunca se desenvolveu completamente, já nascendo com menos células do que o normal, ou ele perdeu células ao longo de um processo programado, como no timo. Entendi. Já na atrofia, o órgão tinha um tamanho normal, era perfeitamente desenvolvido, e depois ele encolheu, porque suas células individuais diminuíram de tamanho. É a diferença entre um desenvolvimento que ficou aquém do esperado versus um encolhimento de um órgão que era normal. Entendido. A causa raiz é completamente diferente. E o oposto da hipoplasia, naturalmente, é a hiperplasia, o aumento do número de células. Isso mesmo.
O exemplo clássico citado nas fontes é a hiperplasia endometrial, que é o espessamento do revestimento do útero por um estímulo excessivo do hormônio estrogênio. Mais hormônio, mais estímulo, mais células se multiplicando. E aqui temos uma regra fundamental. A hiperplasia só pode ocorrer em tecidos cujas células ainda têm a capacidade de se dividir, como as células da pele, do fígado ou, nesse caso, do endométrio. Ah, isso explica por que o coração de um hipertenso sofre hipertrofia e não hiperplasia. As células do miocárdio não se dividem? Exatamente. O Guia de Estudo Aprofundado detalha isso muito bem. Ele diz que a hipertrofia é a solução para células permanentes, que já perderam a capacidade de mitose, como as do miocárdio ou os neurônios. A hiperplasia, por outro lado, é a solução para células que podem ser estimuladas a se multiplicar. E isso nos leva a um ponto que me parece o mais perigoso até agora. Se a hiperplasia patológica significa mais e mais divisão celular, isso não aumenta a chance de alguma coisa dar errado? Aumenta e muito. Esse é o grande risco da hiperplasia patológica. Cada vez que uma célula divide seu DNA, existe uma chance minúscula de ocorrer um erro de cópia, uma mutação. Em condições normais, isso é raro e geralmente corrigido. Mas, Quando você tem uma proliferação celular intensa e constante, a probabilidade desses erros acontecerem e escaparem dos mecanismos de reparo aumenta drasticamente. então, aqui a rebelião é mais sutil. A célula está só respondendo a um comando para se dividir, talvez até por uma boa razão inicial, mas ao fazer isso repetidamente, ela aumenta a chance de um erro catastrófico. A obediência excessiva vira um fator de risco. Sim, cria-se o que a gente chama de terreno fértil, um ambiente propício para o acúmulo de mutações que, eventualmente, podem levar ao surgimento de uma neoplasia, de um câncer. A hiperplasia patológica não é câncer, mas pode ser o campo onde ele floresce. Fascinante e assustador ao mesmo tempo. Então, vamos amarrar tudo isso para ficar bem claro. Basicamente, a gente viu 4 processos adaptativos iniciais, 4 respostas ao estresse. As 2 primeiras são sobre o volume da célula individual. Hipotrofia é a célula ficando menor e mais econômica. Hipertrofia é a célula ficando maior e mais forte. Perfeito. E as outras 2 são sobre o número total de células. Hipoplasia é quando há menos células, seja por um subdesenvolvimento do órgão ou por uma perda programada. E a hiperplasia é quando há mais células, uma multiplicação para aumentar a capacidade do tecido. E todas elas, na sua essência, são tentativas do corpo de manter o equilíbrio, de se adaptar para sobreviver e continuar funcionando da melhor maneira possível diante de um novo desafio. Exatamente. Entendidas as adaptações de volume e número, na nossa próxima análise vamos mergulhar nas adaptações de diferenciação, focando na metaplasia e na displasia, que muitos consideram um ponto de virada para a malignidade. Sim, vai ser uma conversa sobre mudanças de identidade. Vamos explorar a metaplasia, essa ideia de substituição de um tecido maduro por outro mais resistente, como uma troca de tipo de soldado na linha de frente. E a displasia, que já é o crescimento desordenado, o primeiro sinal claro de que a disciplina no exército celular está começando a ruir. Isso nos deixa com a pergunta para reflexão. Todas essas adaptações que vimos hoje são, a princípio, mecanismos de sobrevivência. Mas o que acontece quando o estímulo agressor, o estresse, simplesmente não para? Se uma célula é forçada a se adaptar continuamente, até que ponto ela se adapta para o bem do organismo e em que momento essa adaptação se torna o primeiro passo para uma rebelião individual? No nosso último encontro, a gente viu como as células se viram mudando de tamanho ou de quantidade. Eram as adaptações quantitativas, né? Isso. Mas hoje a história é outra. A gente vai falar de mudanças na qualidade da célula. Então o que a gente quer entender hoje é como uma coisa leva a outra. Como é que uma célula que simplesmente troca de identidade, um processo chamado metaplásia, pode acabar num crescimento totalmente desorganizado, a displasia. É a trilha que pode levar ao câncer.
E a nossa missão aqui é entender por que esse caminho é tão perigoso e por que o alerta soa tão alto nesse ponto. É fascinante pensar nisso, sabe? Porque o nosso corpo é uma máquina de equilíbrio, de homeostase. As células têm um sistema de controle incrivelmente sofisticado que diz quando crescer, quando parar, quando se especializar. Certo. A metaplasia e a displasia são essencialmente falhas nesse sistema de controle. Elas representam um momento em que uma resposta adaptativa, que a princípio é para proteger, começa a se transformar num risco real, um desvio perigoso da norma. Certo. Vamos começar a desvendar essa trilha, então. O primeiro passo que as fontes apontam é a metaplasia. E o exemplo clássico que todo mundo usa é o dos brônquios de um fumante crônico. O que acontece ali dentro? Esse exemplo é perfeito porque é muito visual. A metaplasia é a substituição de um tipo de célula adulta, super especializada, por outro tipo de célula, também adulta, mas diferente. A chave aqui é que essa troca é uma estratégia de sobrevivência. O tecido original dos brônquios, o epitélio colunar ciliado, ele é delicado. Ele tem cílios que funcionam como uma esteira rolante, sabe? Limpando o muco e a sujeira. A fumaça do cigarro é uma agressão química e física brutal e constante. O corpo não aguenta. E aí ele decide trocar o time em campo. Exatamente. Ele tira o especialista delicado e coloca um brutamontes. O corpo substitui aquele tecido por um epitélio escamoso, que é muito parecido com a nossa pele. É um tecido feito para aguentar pancada, muito mais resistente. É um princípio fundamental da biologia em ação. Especialização versus generalização. O corpo, sob ataque, abandona a fineza da especialização pela sobrevivência bruta. Então é isso. É como se o corpo estivesse pavimentando uma estrada de terra delicada, cheia de vida, com uma camada grossa de asfalto. Fica muito mais resistente ao tráfego pesado, mas você perde toda a função que existia ali. Essa analogia é perfeita. Perfeita. Porque essa troca tem um custo altíssimo. O asfalto, esse novo tecido escamoso, não tem cílios. A esteira rolante para de funcionar. Entendi. O muco e as partículas se acumulam, o que explica a tosse crônica do fumante e o aumento do risco de infecções. O corpo ganhou resistência, mas sacrificou uma função de limpeza vital. E essa não é a única situação em que isso acontece. Então não é um caso isolado dos pulmões. De forma alguma. Pense no esôfago de alguém com refluxo gastroesofágico crônico. O ácido do estômago sobe e agride constantemente o revestimento do esôfago, que também é um epitélio escamoso. Certo. Em resposta, o corpo pode fazer uma metaplasia e substituir esse tecido por um epitélio do tipo intestinal, que é mais acostumado a lidar com o ambiente ácido. Isso é o que chamamos de esôfago de Barrett. O princípio é o mesmo: trocar um tecido por outro mais resistente à agressão. O problema é que essa troca, tanto no pulmão quanto no esôfago, cria um novo cenário. Entendi a troca, mas isso me deixa com uma dúvida. Se o corpo fez essa troca para se proteger, o problema não deveria estar resolvido? Por que a história não acaba aí, com um tecido mais forte e pronto para a briga? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o ponto de virada da nossa história. A história não acaba aí porque a agressão não acaba. O fumante continua fumando, o refluxo continua acontecendo. O estímulo persiste. Exato. E esse novo tecido resistente, para se manter, precisa de uma taxa de renovação celular muito alta. As células estão constantemente se dividindo para reparar o dano. E aqui entra uma lei básica da probabilidade. Quanto mais você divide as células, maior a chance de ocorrer um erro, uma mutação durante a cópia do DNA. O ambiente que foi criado para ser protetor se torna, na verdade, um campo fértil para o caos. E esse caos tem um nome, imagino. É aqui que entra a displasia. É precisamente aqui. Se a metaplasia é uma troca organizada de peças, a displasia é quando a linha de montagem enlouquece. É o crescimento desordenado. O controle sobre a proliferação celular começa a falhar. Sei. As células perdem a noção de arquitetura, elas não se organizam mais em camadas bonitinhas, elas começam a se empilhar de qualquer jeito
E, o mais importante, elas perdem a diferenciação, ou seja, a sua especialização. Elas viram operárias desqualificadas e rebeldes, construindo tudo errado. É uma forma excelente de colocar, e isso é visível ao microscópio. Vemos o que chamamos de atipias morfológicas. Os núcleos das células, que deveriam ser uniformes, ficam de tamanhos e formas variados, alguns muito escuros. É a imagem da anarquia celular. E tem aquela analogia. Sim, a do guia que analisamos. É poderosa. Essa é a metaplasia, é trocar um tijolo normal por um tijolo refratário mais forte. A displasia é o começo da construção de uma parede completamente torta, com tijolos mal feitos, de tamanhos diferentes e sem cimento direito. Uma parede que ameaça desabar a qualquer momento. Exato. Na faculdade, quando eu vi uma lâmina de displasia de alto grau pela primeira vez, o que me chocou não foi a desordem em si, mas o fato de que aquele tecido caótico ainda estava contido. Contido? É. Ele não tinha rompido sua fronteira. Era como olhar para uma rebelião prestes a explodir dentro de um castelo, mas que ainda não tinha derrubado os portões. Essa tensão, essa ameaça iminente é o que define a lesão. Espere um pouco. Isso que você falou me fez pensar. Se a displasia já é tão desorganizada, essa rebelião prestes a explodir, e os médicos a removem com tanta urgência, por que não a chamamos simplesmente de câncer estágio 0? Qual é a linha exata que a impede de ser classificada como câncer? Essa é a distinção mais crucial em toda a patologia oncológica. A linha é uma estrutura física, uma barreira chamada membrana basal. Pense nela como os muros do castelo. Ah, tá. Então, na displasia, por mais caótica que seja a situação lá dentro, as células rebeldes ainda não romperam essa membrana. Elas não invadiram os tecidos vizinhos. O câncer maligno, por definição, é invasivo. É quando as células derrubam o portão e começam a invadir o território ao redor. A displasia é o último momento antes dessa invasão. É por isso que é chamada de lesão pré-neoplásica. Então, mesmo com toda a bagunça interna, as células ainda não aprenderam a fugir. Perfeito. Elas já acumularam uma quantidade perigosa de mutações genéticas. Guardiões do genoma, como o famoso gene P53, muitas vezes já estão defeituosos. As células já desobedecem aos sinais para parar de crescer, mas elas ainda não adquiriram a capacidade de invadir. E por isso a intervenção é tão crítica. Crítica. A lesão ainda é curável com a remoção local. Se você tirar a parede torta antes que ela desabe e destrua a casa inteira, você resolve o problema. Isso não é só teoria, certo? As fontes trazem um exemplo prático da patologia cervical, do exame de Papa Nicolau. Sim, é o exemplo clínico perfeito. Quando se encontra uma displasia de alto grau no colo do útero, o laudo a classifica como neoplasia intraepitelial cervical, ou NIC, e a conduta padrão é remover completamente a área afetada. Ninguém espera para ver o que acontece. Ninguém em sã consciência diria, é só uma parede torta, vamos esperar para ver se ela cai. A estratégia é demolir e reconstruir enquanto é possível, eliminando o risco de progressão para um câncer cervical invasivo. É uma janela de oportunidade terapêutica que não pode, de forma alguma, ser desperdiçada. Certo. Então vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. O caminho fica mais claro agora. Começa com o estresse crônico, que força o corpo a uma troca estratégica, a metaplasia, que sacrifica função por resistência. Mas a persistência desse estresse nesse novo tecido superativo aumenta a chance de erros, levando à displasia, que é a desorganização, a parede torta, é o último estágio curável. Exatamente. Se a gente colocar isso na linha do tempo do desenvolvimento do câncer, a carcinogênese, vemos essa progressão lógica. A metaplasia não é câncer, nem é obrigatória para o câncer. Mas em muitos casos, como no pulmão e no esôfago, ela cria o palco perfeito para o drama que se segue. E a displasia é o começo do drama. A displasia é o primeiro ato desse drama, a perda real do controle. A partir daí, a fronteira com a neoplasia maligna é tênue. O passo seguinte, se ele acontecer, é a invasão. E no nosso próximo módulo, é exatamente isso que vamos fazer. Cruzar essa fronteira. Vamos entrar no coração da patologia para entender a neoplasia maligna.
A gente vai desvendar a sua autonomia de crescimento, a completa perda de diferenciação e, claro, o temido mecanismo de metástase, a capacidade de se espalhar e colonizar outros órgãos. Vamos finalmente ver o que acontece quando a parede desaba. Isso. Vamos entender que propriedades uma célula precisa adquirir para se tornar tão perigosa, para aprender não só a derrubar o portão do castelo, mas a viajar e construir novas fortalezas rebeldes por todo o corpo. Para encerrar a nossa live de hoje, fica uma ideia para reflexão, que vem direto do material que estudamos. Nós vimos que a metaplasia escamosa nos brônquios de um fumante é uma adaptação, uma tentativa do corpo de se proteger. A questão é, por que essa mudança, que deveria ser um escudo, na verdade cria um ambiente ideal para o surgimento da displasia e aumenta drasticamente o risco de câncer? É um paradoxo, né? É um paradoxo incrível sobre como o corpo, em sua tentativa desesperada de se salvar de um perigo, pode acabar abrindo a porta para o inimigo muito maior e mais letal que estava à espreita. E chegamos ao grande final. Olha, nos últimos encontros a gente acompanhou uma escalada de problemas, né? Começou com uma adaptação celular, passou pela bagunça da displasia, mas agora a gente entra no que seria o ato 3, o clímax, a neoplasia. É aqui que o sistema de controle do nosso corpo tem a sua falha mais catastrófica. Nossa missão hoje é entender o que realmente é o câncer, o que o torna tão diferente de tudo que a gente viu. E, claro, a pergunta principal, como ele consegue se espalhar pelo corpo. Exatamente. Neoplasia é a palavra assim mais técnica para essa desordem total na proliferação das células. É o resultado de um acúmulo de danos, de alterações genéticas, epigenéticas que sabotam as regras mais básicas da vida celular. Mas antes de qualquer pânico, as fontes que a gente analisou trazem um ponto bem importante, um ponto de esperança. Por mais assustador que o mecanismo seja, entendê-lo em detalhes é a nossa maior arma. Não é à toa que, com o diagnóstico precoce, os dados mostram que até 85% dos casos de neoplasias malignas são curáveis. Conhecer o inimigo, né? É o que dá a chance de vencer. Ok, então vamos começar pelo básico. O que exatamente faz com que um amontoado de células seja classificado como neoplasia? Imagino que não é uma mudança qualquer. As fontes falam de uma tríade. 3 características que são tipo a declaração de independência de uma célula. Qual é a primeira? A primeira é a mais clara: proliferação descontrolada. Pensa no corpo como uma cidade com regras de trânsito super rígidas para manter a ordem, a homeostase. A célula neoplásica, ela simplesmente ignora todos os sinais de pare. Ela se multiplica sem parar. E essa multiplicação toda leva à segunda característica, certo? A perda de diferenciação. É como se essas células novas, que nascem no meio dessa anarquia, não aprendessem mais a sua profissão. Perfeito. Uma célula normal do fígado, ela sabe que é do fígado. Ela tem a aparência e a função de uma célula. As células neoplásicas perdem essa identidade. Elas viram atípicas, uma versão genérica disfuncional da célula original. Elas não contribuem mais para o tecido, só ocupam espaço. Certo. Então elas se multiplicam sem controle e perdem a função. Mas a terceira característica me parece o verdadeiro motor por trás de tudo: a autonomia de crescimento. As fontes dizem que a proliferação se torna constitutiva. Isso soa como ponto de não retorno. É como se o acelerador do carro ficasse travado no máximo, sem ninguém pisando. Essa analogia é excelente, é exatamente isso. Constitutiva significa que a célula não precisa mais de ordens de fora, de fatores de crescimento para se dividir. Ela se torna autossuficiente. E o fascinante do ponto de vista molecular é como ela faz isso. Algumas começam a produzir os próprios fatores de crescimento, num loop de autoestímulo. Outras, e isso é o mais comum, sofrem mutações em genes que são tipo o interruptor de liga-desliga da divisão celular. A mutação quebra o interruptor na posição ligado, para sempre. Então essa tríade é de fato a declaração de independência da célula. Ela rasga o contrato social do corpo. Mas imagino que existam níveis diferentes de anarquia, né? É aí que a gente entra na diferença entre um rebelde que fica no seu canto e um que quer dominar tudo. Essa é a diferença entre benigno e maligno. É a analogia perfeita para descrever a diferença, que é toda baseada no comportamento.
O tumor benigno é o rebelde local. As fontes descrevem o crescimento dele como lento, ele é bem delimitado, muitas vezes tem uma cápsula fibrosa em volta como se ele construísse um muro. O comportamento dele é expansivo, ou seja, ele empurra os tecidos vizinhos, mas não invade. E o mais importante, a metástase está ausente. Ele não viaja. Já o maligno, o câncer de verdade, é o oposto. O crescimento é rápido, agressivo, os limites são imprecisos. Não tem muro, não tem cápsula. E o comportamento não é de empurrar, é infiltrativo. Ele invade e destrói tudo ao redor. E claro, a característica que define ele, a metástase, está presente. Exato, mas aqui as fontes nos dão um aviso importante. A palavra benigno pode ser perigosamente enganadora. A gente tem que entender com reservas. Peraí, como assim? Como algo benigno pode ser um problema sério? Pensei que a ausência de invasão e metástase fosse o que o tornava bom, benigno. De ponto de vista do comportamento da célula. Mas a localização e a função podem transformar esse rebelde local numa ameaça fatal. O primeiro exemplo das fontes é a localização. Imagina um tumor benigno crescendo dentro do crânio. Não tem para onde ele expandir. Conforme ele cresce, mesmo que devagar, ele vai comprimir o cérebro. Essa compressão pode levar à morte. Nossa, é uma questão puramente física, de espaço. Faz todo sentido. E a outra exceção que as fontes mencionam? É a função. Alguns tumores benignos, especialmente em glândulas, os adenomas secretores, eles mantêm a capacidade de produzir hormônios. Só que eles fazem isso de forma autônoma, descontrolada. Imagina um adenoma na suprarrenal produzindo cortisol sem parar 24 horas por dia. Isso gera um caos metabólico. Pode causar desequilíbrios fatais. Ou seja, o problema não é o tumor em si, mas o que ele faz. Isso é surpreendente. Então, benigno significa só que ele não se espalha, não que seja inofensivo. Isso reforça que a marca da malignidade, o que define o câncer, é essa capacidade de viajar, a metástase. Como uma única célula consegue fazer essa jornada épica e aterrorizante pelo corpo. Essa jornada é o que torna o câncer tão mortal. E ela começa com a aquisição de um primeiro superpoder, a capacidade de invasão. A célula precisa, antes de tudo, conseguir sair de onde ela está. Para isso, as fontes destacam que ela começa a produzir enzimas específicas, como as metaloproteases, as MMPs. Pense nessas enzimas como um kit de ferramentas molecular, um pé de cabra químico que a célula usa para degradar a matriz extracelular e abrir caminho. Certo, ela cria uma rota de fuga. E uma vez que ela escapa, começa o processo de metástase, que as fontes descrevem em 6 passos. Parece uma odisseia. E é uma odisseia perigosíssima para a própria célula. O primeiro passo é o destacamento. Ela tem que cortar as amarras com as vizinhas no tumor. O segundo é a invasão vascular, ou intravassamento. É aí que ela usa as metaloproteases para perfurar a parede de um vaso sanguíneo ou linfático e cair na correnteza. E quando ela entra na circulação, vira uma viajante. É o terceiro passo, o deslocamento. Exato, ela entra na estrada. Mas é aqui que a coisa fica incrível e contraintuitiva. A maioria esmagadora dessas células morre nessa viagem. É uma missão suicida para quase todas. Elas são atacadas pelo sistema imune, são destruídas pela turbulência do sangue. A metástase que a gente vê não é a regra, é a exceção. É a única célula sobrevivente de milhares, talvez milhões, que tentaram a mesma jornada. Nossa, isso muda toda a perspectiva. Não é um processo eficiente, é um jogo de números brutal. A gente só vê o resultado daquela 1 em 1 milhão que deu certo. Exatamente. E para essa sobrevivente, a jornada continua. O quarto passo é a adesão. Ela precisa conseguir grudar a parede de um vaso num órgão distante. O quinto é o extravasamento. É o processo inverso da invasão. Ela sai do vaso. E, finalmente, o sexto passo, proliferação. Se ela sobreviver a tudo isso, ela começa a se multiplicar e forma uma nova colônia. A metástase. Fica muito claro que sem aquele primeiro superpoder, a capacidade de invasão, nada disso aconteceria. A célula ficaria presa. Essa habilidade de usar as metaloproteases
é a chave que abre a porta para todo o resto. É o pré-requisito absoluto. Sem invadir a matriz e entrar num vaso, a célula maligna seria, na prática, só um problema local. Isso mostra como uma única capacidade molecular destrava um processo biológico complexo, sistêmico, que é responsável por mais de 90% das mortes por câncer. Ok, vamos juntar as peças. O que tudo isso significa, então? Uma célula vira neoplásica quando declara independência com aquela tríade: proliferação descontrolada, perda de identidade e autonomia de crescimento. E a grande divisão é entre o tumor benigno, que só empurra, e o maligno, o terrorista infiltrador. E esse plano de dominação, a metástase, é essa jornada de 6 passos super ineficiente que depende totalmente da invasão para começar. E se a gente conecta isso com um quadro geral, vemos que esse conhecimento é a base da oncologia moderna. As terapias-alvo são remédios projetados para sabotar essas capacidades, para desligar o motor da autonomia ou inibir as próprias metaloproteases. Isso valida tudo o que a gente analisou e explica aquela estatística do início. Entender cada um desses 6 passos é o que permite criar tratamentos que podem levar àquela taxa de cura de 85%. É como se a ciência aprendesse a colocar barreiras em cada etapa dessa estrada. Precisamente. E agora a gente pode responder por que um tumor benigno encapsulado é considerado livre de risco de metástase. A resposta é que ele nunca deu o primeiro passo. Ele não desenvolveu o superpoder da invasão. A cápsula em volta dele é a prova física de que ele não tem as ferramentas para começar a jornada. É um rebelde sem plano de fuga. Com isso, a progressão que a gente traçou, da adaptação até o câncer, parece completa. Cobrimos o que e o como do crescimento doentio e da disseminação dele. É uma história e tanto essa da rebelião celular. Sim, vimos as consequências devastadoras dessa autonomia. Mas isso nos deixa com uma última pergunta, a mais fundamental. Nós vimos a cena do crime em detalhes, mas ainda não identificamos os verdadeiros culpados. As fontes mostraram o que acontece quando o sistema falha, mas a questão que fica é: quais são os interruptores moleculares exatos, os genes específicos que precisam quebrar para que uma célula normal sequer comece essa rebelião e adquira esses superpoderes sombrios? É o que vamos explorar a seguir ao mergulhar no mundo dos proto-oncogenes e dos genes supressores de tumor. E assim, chegamos ao epílogo. Ao longo dessa temporada, a gente viajou por esse universo das desordens celulares, né? Começamos lá nas adaptações mais simples, quase invisíveis, e fomos até a falha completa do sistema. Hoje, a nossa missão é conectar tudo isso. Vamos mergulhar na raiz do problema, sabe? Nas bases moleculares que impulsionam o câncer, para entender o que acontece quando esse controle todo se perde. Exatamente. No fundo, o que a gente precisa responder hoje é: como é que essa briga interna dos nossos genes, essa queda de braço entre ligar uns e desligar outros, vira um motor que cria um tumor? Certo. Como uma célula que devia seguir regras, de repente se torna, sei lá, autônoma e começa a se multiplicar sem parar. Para entender essa falha total, acho que vale a pena dar um passo atrás e rever aquela progressão que a gente discutiu. Porque tudo começa de uma forma bem lógica, né, com adaptações que, a princípio, são reversíveis. Isso. A gente falou de hipertrofia, quando a célula aumenta de tamanho, tipo no músculo de um atleta, e de hiperplasia, quando o número de células aumenta. São respostas fisiológicas esperadas. A célula está sob estresse e tenta se ajustar a dar conta do recado. O problema mesmo começa quando o estímulo agressor ele não vai embora. A persistência. Pensa no tabagismo crônico. As células que revestem os brônquios são bombardeadas o tempo todo por toxinas. A resposta simples não é mais suficiente. Aí o sistema precisa de uma solução um pouco mais drástica. E aí entra a metaplasia. Eu lembro bem dessa parte porque é fascinante. A metaplasia é como se o corpo decidisse trocar um tipo de tijolo celular por outro mais forte. Exato. No caso dos brônquios, aquele epitélio delicado, ciliado, que ajuda a limpar tudo, é substituído por um epitélio escamoso muito mais resistente, quase como o da pele. Uma troca que parece inteligente. Uma célula mais parruda para aguentar o tranco. Só que
Toda adaptação tem um custo. Primeiro, perde-se a função. Aqueles cílios que limpavam o pulmão desaparecem. Certo. Segundo, e mais importante, essa nova população celular, que nasceu sob estresse crônico, é mais instável. Mas espera aí, se a metaplasia é uma adaptação inteligente do corpo para se proteger, por que ela é um passo em direção a algo tão perigoso? Parece um pouco contraintuitivo o corpo se defender de uma forma que no fim aumenta o risco de câncer. Essa é a pergunta-chave. É um paradoxo biológico, né? A célula resolve um problema imediato, a agressão tóxica, mas cria um problema a longo prazo. O epitélio escamoso é mais resistente, sim, mas ele não pertence àquele lugar. Entendi. Ele está fora do seu contexto normal e, sob estímulo contínuo, a regulação do crescimento dele pode começar a falhar. É quando a troca de tijolos vira uma construção caótica. E aí a gente chega na displasia. A displasia, o crescimento desordenado. Então, usando a mesma analogia, não estamos mais só trocando tijolos por outros mais fortes. Não mais. A gente está começando a construir uma parede torta com tijolos de tamanhos e formas diferentes, mal encaixados. É a pré-falência do sistema? Perfeito. A displasia é a desorganização. As células perdem a arquitetura normal, os núcleos ficam estranhos, elas se acumulam. Ainda não é câncer, a parede torta ainda está contida, mas é o último aviso. Se o estímulo persistir, um desses tijolos defeituosos pode finalmente sofrer a mutação que o liberta de todas as regras. E aí temos a neoplasia, a falha máxima. Essa progressão de uma parede bem arrumada para uma parede torta e, finalmente, um colapso é assustadoramente lógica. Mas o que está acontecendo por baixo dos panos? O que faz um tijolo virar defeituoso? Qual é o motor genético por trás disso? Ótima transição. Agora sim, vamos abrir o capô e olhar para o motor. As fontes que a gente analisou são muito claras nisso. Apontam para um desequilíbrio fundamental em dois grupos de genes, os proto-oncogenes e os genes supressores de tumor. Certo. A melhor forma de pensar nisso é a analogia de dirigir um carro. O ciclo celular é tipo uma viagem, e ele precisa de um acelerador e de um freio para funcionar direito. Faz todo sentido. Um para andar, outro para parar. Exato. Os proto-oncogenes são o acelerador. E veja bem, são genes normais, essenciais. Em situações controladas, crescimento, cicatrização de uma ferida, eles dão o sinal para a célula, pode acelerar, divida-se, eles promovem o crescimento. Entendi. Os proto-oncogenes são o acelerador. Mas o que faz com que ele fique preso no fundo? É tipo um defeito de fabricação, um desgaste, ou alguém pisou forte demais? Excelente pergunta. Pode ser tudo isso. Uma mutação de ganho de função transforma esse proto-oncogênio normal em um oncogene, a versão maligna. É um acelerador que travou. Travou. Esse defeito pode acontecer de várias formas. Às vezes, o gene é amplificado, ou seja, o DNA faz cópias e mais cópias dele, como se a gente instalasse vários aceleradores no carro. Uau! Outras vezes, uma translocação cromossômica move o gene para uma parte do genoma que está sempre ligada. O gene Ras, por exemplo, é um proto-oncogênio que, quando mutado, fica preso no estado ligado, mandando um sinal contínuo de proliferação. É um dos aceleradores emperrados mais comuns no câncer humano. Ok, o acelerador está preso. Mas e os freios? Qual é o outro lado da moeda? Os genes supressores de tumor. Esses são os freios, e são tão ou mais importantes. A função deles é ser o sistema de controle de qualidade do carro, sabe? Eles pausam o ciclo celular em pontos de checagem e inspecionam o DNA. Ah, os checkpoints. Isso. Se encontram um dano, eles ordenam um reparo. Se o dano for grave demais, eles tomam a decisão drástica, mas necessária. Acionam a autodestruição da célula, a apoptose. O mais famoso deles, o P53, é conhecido como guardião do genoma. E o fascinante sobre o P53 é que ele está defeituoso em mais de 50% de todos os cânceres humanos. É o ponto de falha mais comum. Isso diz muito, né? Diz tudo. A capacidade de uma célula se autodestruir quando algo dá errado é talvez a barreira mais crucial que ela precisa quebrar para se tornar maligna. Então, com o acelerador preso, a única esperança seria pisar fundo no freio. Mas no câncer,
os freios também falham. E para isso acontecer, a gente precisa de uma mutação de perda de função. Perda de função. E aqui tem um detalhe crucial. Nós herdamos 2 cópias da maioria dos nossos genes, uma da mãe e uma do pai. Para o freio falhar completamente, geralmente ambas as cópias do gene supressor precisam ser inativadas. Um freio só, mesmo com defeito, ainda pode segurar o carro. Essa ideia de precisar que os 2 freios falhem me lembra daquele conceito do Alfred Knudsen, o modelo dos 2 golpes, certo? Como isso funciona na prática? Exatamente. A hipótese dos 2 golpes de Knudsen é central para a genética do câncer. Ele propôs que para um gene supressor de tumor ser inativado, são necessários 2 golpes, 2 mutações. Na maioria dos cânceres, os esporádicos, esses 2 golpes acontecem ao acaso ao longo da vida de uma pessoa numa única célula. Mas em síndromes de câncer hereditário, a história é outra. Então, num caso como o retinoblastoma hereditário, que foi o que o Knudsen estudou, a criança já nasce com o primeiro golpe em todas as células do corpo. Ela já nasce com um dos freios com defeito de fábrica. Precisamente, ela já herda uma cópia defeituosa do gene RB1 de um dos pais. Isso significa que em qualquer uma das suas milhões de células da retina, basta um único evento aleatório, um segundo golpe, para inativar a outra cópia. E apagar a função do freio. Completamente. E a chance disso acontecer é altíssima. É por isso que o risco de desenvolver câncer é drasticamente maior e aparece muito mais cedo nessas síndromes. O mesmo princípio vale para os genes BRCA1 e BRCA2 do câncer de mama e ovário. Isso muda tudo. Eu sempre achei que câncer era só uma questão de células se dividindo rápido demais. Mas pelo que a gente está discutindo, o problema é mais fundo. É a perda da capacidade de parar de se dividir ou, mais importante ainda, de se autodestruir quando algo dá muito errado. Você captou a essência. A proliferação é a consequência, não a causa raiz. A causa é a falha nos sistemas de vigilância e controle. E isso nos leva à consequência final e mais aterrorizante. O que acontece quando o principal freio, o guardião do genoma P53, é desativado? Imagino que a célula perca a capacidade de parar para consertar erros no DNA, então células danificadas que deveriam ser eliminadas simplesmente continuam se dividindo. Sim, e elas não só continuam se dividindo, elas passam suas mutações, seus defeitos para as células filhas. E as células filhas acumulam novos erros e passam adiante. Começa um ciclo vicioso de caos genético. Nossa. A gente chama isso de instabilidade genômica. O genoma da célula se torna cada vez mais defeituoso, o que acelera exponencialmente o acúmulo de novas mutações. É como um carro sem freios e com o acelerador preso descendo uma ladeira cheia de buracos. Cada solavanco danifica ainda mais o carro, tornando-o ainda mais incontrolável. Uma analogia perfeita. E essa instabilidade genômica é o que permite que a célula adquira as outras habilidades malignas. É ela que permite que surjam mutações que dão a capacidade de invadir tecidos, de criar seus próprios vasos sanguíneos para se nutrir, a angiogênese, de se esconder do sistema imune. E até de resistir à quimioterapia. Exato. E quando eu penso na instabilidade genômica, não imagino mais uma célula. Imagino um sistema em pânico, gerando caos, para tentar sobreviver, sem perceber que está destruindo o próprio ambiente do qual depende. É uma tragédia em escala microscópica. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Que a progressão do câncer não é um evento aleatório, um raio que cai do céu. Ela segue uma lógica brutal, de adaptação à desordem impulsionada por uma falha mecânica no nível genético. É a combinação fatal que define a autonomia da célula neoplásica. De um lado, um oncogene permanentemente ativado, gritando vá, vá, vá. Do outro, os freios, os genes supressores desativados. A célula não responde mais a nenhum sinal externo. Ela cresce por conta própria, seguindo suas próprias regras quebradas. As fontes que a gente recebeu deram um mnemônico muito bom para isso. Câncer igual. Células anormais nunca cessam de crescer. Reflete perfeitamente essa proliferação que é descontrolada e autônoma. E com essa síntese, a gente fecha nossa temporada. Foi uma jornada e tanto.
Da resposta mais simples de uma célula ao colapso completo dos seus genes. Então, sabe, uma provocação para o futuro. Nós discutimos as alterações na sequência do DNA, as mutações, mas e se fosse possível silenciar um gene supressor de tumor, desligar um freio sem alterar uma única letra do seu código genético? Como assim? Esse é o campo da epigenética. Investigar como modificações químicas no DNA e alterações no metabolismo da célula, como o famoso efeito Warburg, colaboram com as mutações. Isso abre uma fronteira completamente nova para a gente entender e, quem sabe, um dia controlar o câncer de forma mais inteligente. Mas isso Fica para uma próxima análise. fica para uma próxima análise aprofundada.